Boa noite. Idosa de 76 anos morre depois de ser atropelada por uma mulher que dirigia sem habilitação. A motorista vai responder por homicídio culposo e lesão corporal. Estudante de direito da Paraíba é preso por tráfico de drogas em Viana. Uma cadela farejadora encontrou a droga na mala que estava no bagageiro externo do ônibus. Processo por improbidade administrativa não atrapalha e deputado Sérgio Borges toma posse como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Lei de acesso à informação completa 2 anos, mas os portais de transparência ainda deixam a desejar. E ainda, ao vivo, uma entrevista com o juiz João Patrício Barroso. Os capixabas estão recorrendo mais à justiça para negociar dívidas. Quarta-feira, 6 de novembro de 2013. Guarani-News Espírito Santo começa agora. O Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção, NUROC, cumpriu nesta quarta-feira mandados de busca e apreensão em uma casa na Praia do Canto, onde funcionava um mini-cassino. 6 pessoas foram presas e 15 máquinas caça-níqueis apreendidas. A ação faz parte da Operação Capone. Uma mulher do grupo já havia sido presa no início do ano, suspeita de fazer parte de uma quadrilha que explora jogos de azar. O estudante de direito da Paraíba foi preso na madrugada de hoje, acusado de tráfico de drogas. Ele estava em um ônibus que vinha do Rio de Janeiro com 18 quilos de maconha. Tiago de Oliveira Meira, 32 anos. A viagem com destino à Paraíba, onde nasceu, terminou ontem. Na bagagem, 18 quilos de maconha embalados com pó de café. Estudante do 4º período de Direito, não tinha passagem pela polícia. Infelizmente, quando a gente se envolve com algumas coisas, tem um caminho que não tem volta, não. Eu acho que isso aí é uma provação que Deus está botando na minha vida, entendeu? Tiago foi preso quando o ônibus que ele estava passou em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal de Viana, por volta das 11 horas da noite. Uma cadela farejadora encontrou a droga na mala que estava no bagageiro externo do ônibus. O universitário chegou ao Rio de Janeiro no final de semana e embarcou com destino à Paraíba na manhã de ontem. Tiago disse que foi ao Rio de Janeiro buscar a droga em troca de R$3.000. O dinheiro seria usado para pagar parte de uma dívida de R$5.000 que ele tem com traficantes. Pai de uma criança de 6 anos disse estar arrependido do que fez. Agora eu tenho que me ver com a justiça. Parar meus pecados, dizer se não cometo mais erro. Fico com vergonha de ser pai, está sendo preso. O resto, tanto faz para mim. Meu filho, minha avó, minha mãe e meus irmãos têm que passar por essa situação agora. Porque o resto é resto. Você já participou da nossa enquete? O assunto dessa semana é a violência aqui no estado. Não deixe de participar. Na sua opinião, a violência vem diminuindo no Espírito Santo? Sim ou não? Dê a sua opinião. Ela pode ser lida ao vivo na Record News durante os nossos programas. O site é o www.simnoticias.com.br. Apesar de ter uma condenação da Justiça por improbidade administrativa, Sérgio Borges tomou posse hoje como novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Mas a ONG Transparência Capixaba afirmou que vai entrar na Justiça para tentar barrar essa nomeação. Sérgio Borges era deputado estadual desde 1998. Ele deixa o seu 4º mandato na Assembleia Legislativa para assumir o cargo que é vitalício e com salário de R$ 23.300. A posse aconteceu em uma rápida sessão especial no Tribunal de Contas do Espírito Santo, com a presença de familiares e autoridades. No discurso de posse, emocionado, ele pediu ajuda aos companheiros de tribunal e disse que pretende contribuir com o trabalho de fiscalização do tribunal. O sistema que nós vivemos, a democracia, ele é muito importante porque as contradições, os contraditórios, eles podem ser explanados sem nenhum problema. A única coisa que não pode ser é a calúnia. E o jogador, como seremos nós aqui, eu,
me juntando a vocês a partir desse momento da minha posse, ele tem que buscar fazer justiça, ter serenidade. Quanto mais silêncio fizer, melhor, para que não se acuse pessoas, instale o mal e depois peça desculpa. Empossado, o novo conselheiro já começou a trabalhar. No entanto, a eleição de Sérgio Borges causou polêmica e promete acabar na justiça. Tudo isso porque o ex-deputado é condenado em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo por ter recebido diária indevidamente da Assembleia Legislativa. Mesmo ameaçado, ele garante não estar preocupado. Pelo que eu fiz na minha vida, eu estou tranquilo. Eu fui eleito limpamente, com 20 candidatos. Toda a documentação que precisava colocar, eu coloquei. E hoje estou tomando posse aqui, porque a lei me permite. Teve algum motivo especial essa rápida tramitação da posse do senhor? Tem. Eu fui eleito, tem que tomar posse. Não tem data para tomar posse. Eu fui eleito, fui nomeado, foi publicado. Eu tenho que tomar posse. Questionado se a posse de Sérgio Borges não seria um retrocesso para o órgão, o atual presidente do Tribunal de Contas se eximiu de responsabilidade. O modelo constitucional para a vaga atual prevê que a indicação é da Assembleia Legislativa e a nomeação é do Governo do Estado. Foi seguido o modelo constitucional. O requisito foi analisado pela Procuradoria da Assembleia, que entendeu que ele preenche os requisitos. E qualquer decisão judicial será acatada imediatamente. O novo conselheiro foi eleito na segunda-feira em primeiro turno na Assembleia Legislativa e empossado em apenas 2 dias. Nos bastidores, a rapidez da posse foi considerada uma manobra para evitar que uma liminar impedisse a tomada de posse. Para o membro da ONG Transparência Capixaba, quem saiu perdendo nessa eleição foi a sociedade. As instituições públicas desse estado têm alguma explicação a dar à sociedade, né? A primeira delas é porque um deputado condenado em segunda instância foi indicado para um cargo para o qual se exige reputação ilibada. E a segunda é porque que é a urgência nessa posse. Então, acho que as instituições públicas têm que explicar isso à sociedade, que está clamando por moralidade, por transparência, e o que a gente assistiu aqui hoje foi algo que vai de encontro a tudo que a sociedade está pedindo ultimamente. Nós vamos ingressar com uma ação civil pública junto com as outras entidades, né, com indivíduos das outras entidades que participaram do projeto Conselheiro Cidadão, para que essa posse seja questionada na justiça. Isso, mais uma vez, arranha a imagem de uma instituição que já sofre alguns desgastes há muitos anos, justamente por essas indicações que seguem uma linha de corporativista, né, que acaba realmente manchando não só a imagem dessa instituição, como a Assembleia Legislativa e o Estado como um todo. Bom, e sobre essa polêmica envolvendo a escolha do deputado Sérgio Borges para conselheiro do Tribunal de Contas, eu converso agora com a nossa comentarista política, a jornalista Vera Ferraz. Boa noite, Vera. Boa noite, Adriana, e a todos que nos assistem. Bom, pelo que tudo indica, o caso realmente vai parar na Justiça. Isso mesmo, a gente até comentou aí, ouvindo o membro da Transparência Capixaba, né? Vale destacar que essa posse relâmpago teria-se uma estratégia para impedir uma liminar da justiça pudesse impedir a posse de Borges, né? Porque, na verdade, foi tudo muito rápido, né? Exatamente. Ele foi eleito na segunda-feira, foi publicado hoje no Diário Oficial, hoje mesmo ele tomou posse. Exatamente. O regimento interno, o Tribunal de Contas diz que não há uma data, assim, para você empossar. Desde que seja publicado, pode dar posse até imediata. Mas isso não é o que vinha acontecendo, né? Geralmente, leva-se um tempo, até 1, 2 semanas, para que seja dada a posse. Isso é comum, mas houve uma posse relâmpago que é vista aí nos bastidores como uma estratégia para que pudesse evitar uma possível liminar da justiça impedindo a posse de Borges. O que chama a atenção é que o deputado Sérgio Borges, o ex-deputado Sérgio Borges, era líder do governo Casagrande na Assembleia, né? E a neutralidade do governador Casagrande nesse processo, segundo os próprios deputados, favoreceu a indicação dele. Então, assim, o processo começou errado, já equivocado todo na Assembleia. O que prevaleceu na Assembleia foi o espírito corporativista da Casa, que decidiu, em maioria, indicar Sérgio Borges para o cargo. Foi o que nós vimos ali na entrevista do Rodrigo. Você acredita também que essa posse do Sérgio, ela pode manchar a imagem da Assembleia, Vera? Eu acho que sim, ela desgasta ainda mais a imagem de um poder que também tem uma imagem já desgastada, né? A ação aí que o
que a ONG Transparência Capixaba deve entrar aí na semana que vem contra Sérgio Borges, vai argumentar que ele não tem conduta ilibada, idoneidade moral para ocupar o cargo, né? São critérios subjetivos, mas vale destacar que hoje, se ele tivesse na condição de deputado, ele não poderia nem disputar uma eleição. Então, ele já seria barrado pela lei da ficha limpa. Como uma pessoa que não pode disputar uma eleição pode assumir um cargo que vitalício, que é para fiscalizar as contas dos gestores públicos. É contraditório, né? Ele vai exercer o papel de fiscalizador de contas do Poder Executivo Estadual e das prefeituras. Então, é contraditório. Então, você acredita que essa nomeação pode ser barrada? Não, porque ele já foi nomeado, né? O que pode acontecer daqui para frente, Vera? A Justiça pode determinar aí futuramente até um afastamento dele, né? Se for uma decisão, ou não, enquanto o caso estiver na Justiça, ele permanece no cargo. Isso vai depender ainda, né? A gente não tem uma posição sobre isso. O caso, de fato, é polêmico. A avaliação de juristas que, por conta dessa condenação de improbidade, que foi por uma decisão colegiada, né, de vários magistrados, ele poderia ser, sim, barrado essa nomeação dele. Tá certo, Vera. Muito obrigada pela sua presença na Hora News. Eu te espero semana que vem. Boa noite, Adriana, e boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Bom, e a seguir, capixabas procuram a Justiça para negociar dívidas e limpar o nome. Ao vivo, uma entrevista com o juiz João Patrício Barroso. O Hora News volta já. E uma boa notícia para quem costuma viajar de trem. A partir de agora, passagens compradas com 15 dias de antecedência nos guichês ou 3 dias antes da viagem pela internet vão ter 20% de desconto. A medida vale para as classes econômica e executiva no trecho entre Cariacica e Belo Horizonte. E os usuários devem se apressar. Os preços promocionais vão até o dia 4 de janeiro. Outras informações pelo site www.vale.com/trem de passageiros, tudo junto. Vai responder por homicídio culposo e lesão corporal a mulher sem habilitação que atropelou 2 senhoras na Serra. Uma das vítimas, uma aposentada de 76 anos, não resistiu e morreu na manhã de hoje. Se você estava na beirada da estrada para conversar, com outra casa, de tarde você estava lá conversava. Mas esse dia deu por sorte que deu tudo errado, né? Dona Maria, de 77 anos, machucou o rosto, a mão e o ombro. Já a Dona Domingas, de 76 anos, foi parar debaixo do veículo. Moradores tiveram que virá-lo. A idosa foi socorrida pelo SAMU. O atropelamento aconteceu em Campinho da Serra, em frente à casa de Dona Domingas. A condutora era Ângela dos Santos, de 49 anos. Ela não possui habilitação. Estava com a proprietária do veículo, Anilda de Souza, de 42 anos. De acordo com testemunhas, Ângela vinha nessa direção, parou o veículo aqui para dar passagem a outro carro. O veículo em que elas estavam acabou morrendo. E quando conseguiram sair, disparou na direção de Dona Maria e de Dona Domingas, que estavam sentadas na escada. Eu trabalhando aqui, ela sentada aqui, de repente eu escutei um barulho, né, acelerado do carro, saí aqui fora, quando eu olhei, ela estava debaixo do carro. Ela é a outra senhora, que é a Dona Maria. Aí chegaram, a gente começou a gritar, chegou um monte de gente, virou o carro e chamamos o SAMU, né. As 2 senhoras foram levadas para o hospital Dr. Jaime dos Santos Neves, na Serra. Receberam alta durante a madrugada. Em casa, a Dona Maria não resistiu. Segundo familiares das vítimas, a idosa não tinha condições de deixar o hospital. No momento que a Dona Dominga estava lá dentro, a neta dela falou assim, ela está vomitando. E o médico já tinha pedido para a gente ficar observação se não ia vomitar, se elas não iam fazer ânsia de vômito, ia se vomitar. E a Dona Dominga já estava vomitando, ela estava vomitando uma coisa preta. E eles me questionaram que era feijão. Mas como? Você vai fazer um vômito, vai vomitar? Se o feijão vai separar do arroz? E um dos médicos não queria dar liberação. Não, um médico falou assim que ia conversar com um médico que atendeu elas, ia conversar com ela para deixar, conversar com ele para deixar elas de observação, pelo menos 6 horas.
Aí depois ele veio dar o coisa que não precisava, que ela estava bem. Não estava bem. Ela passou por neuro, estava tudo bem, que ela podia ir embora. De acordo com o delegado de delitos de trânsito, Fabiano Contarato, a condutora vai responder por homicídio culposo, por lesão corporal e por dirigir sem habilitação. Já a dona do veículo por entregar a direção a uma pessoa não habilitada e ela pode ter a carteira suspensa. É uma prática recorrente entregar carro a pessoas não habilitadas para tentar ensinar? É recorrente, como é recorrente dirigir sem habilitação. Muitas pessoas dirigem sem habilitação, mas elas dirigem por quê? Porque não vê fiscalização. Artigo 144 da Constituição é claro. A segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Infelizmente, isso está sendo deixado a desejar. Além da saudade, fica o sentimento de revolta. Ela era muito querida no bairro, né? Conhecida, né? Muito antiga, todo mundo conhecia ela, muito querida. Então tá todo mundo, a população, todo mundo revoltada, né? Com a situação. De acordo com o coordenador médico do hospital, Dr. Jaime dos Santos Neves, Dona Domingas Carvalho passou por uma bateria de exames, mas não foi constatada nenhuma lesão grave. O coordenador do hospital nega a informação de que a idosa passava mal quando teve alta. O corpo de Dona Domingas vai ser velado daqui a pouco em uma igreja evangélica de Campinho, na Serra. Os capixabas estão recorrendo à justiça para pagar dívidas e limpar o nome. Sobre esse assunto, eu converso agora com o juiz João Patrício Barroso, do 2º Juizado Civil da Serra. Boa noite, doutor João. Boa noite. Quais são os casos mais comuns que chegam à justiça? Os mais diversos. Ultimamente a gente tem notado que as pessoas estão indo buscar a justiça para resolver até questões de consumo diário. Água, energia, telefonia, são bastante variados. Mas os casos mais comuns são relacionados ao cartão de crédito? Cartão de crédito, vamos dizer, estaria em primeiro lugar, né? Porque os juros são muito altos, as pessoas fazem o parcelamento, não se atenta que aquilo ali ela não vai conseguir liquidar, né? Vai pagando, e ela vê depois que não tem como ela continuar pagando. Doutor João, e quando esses casos chegam à justiça, eles são solucionados com rapidez? Normalmente são. O que acontece hoje em dia é que os juizados estão sobrecarregados, né? Mas ainda, se for comparado com a justiça comum, os casos são resolvidos bem mais rapidamente. Principalmente se a gente conseguir fazer uma conciliação, né? Nós estamos falando de quanto tempo? Isso pode ocorrer até em 4 meses. Resolver uma questão dessa até em 4 meses. Né? Agora, por que essas pessoas procuram a justiça, doutor? Como quase 4 mil capixabas já recorreram à justiça esse ano para tentar solucionar dívidas. É difícil a negociação do consumidor diretamente com a empresa credora? Com certeza. Todos eles vêm com esse histórico de que buscaram negociar com o credor e não foram atendidos. Alguns dizem até que teriam sido destratados, que quando chega lá no local eles falam, não, você está devendo, tem que pagar e ponto final, né? Então eles vão buscar a justiça exatamente para ver o que a justiça pode fazer por eles, né? E o que a justiça pode fazer? Normalmente, porque às vezes eles vão ao PROCON também, mas o PROCON não tem a força que a justiça tem, né? Então o PROCON normalmente notifica a empresa para ir lá para participar de um acordo, uma audiência para tentar fazer um acordo. Não consegue, a empresa não vai. Quando vai à justiça, aí sim a justiça vai e faz a intimação, ele é obrigado a ir, porque senão ele vai ser revel. E aí a justiça vai resolver da forma que achar melhor, né? Então é uma forma de você trazer à parte o credor para tentar uma composição, né? E muitas vezes a empresa até está aberta a essa negociação com o consumidor, mas muitas vezes o prazo que é disponibilizado para o consumidor não é aquele que é adequado para o bolso da pessoa. Exatamente, porque diferentemente do que muita gente pensa, né? Às vezes a pessoa está realmente numa situação muito difícil, ou porque fez despesas contando com o cônjuge que estava empregado, porque teve um problema de saúde na família, alguma coisa que levou... Desemprego, ninguém está livre de ter esses problemas, exatamente. Esse tipo de imprevisto. Com certeza. Então, às vezes, ele não tem como aceitar aquelas condições que a empresa pode dar. Tem empresa que financia até em 60 meses. A grande maioria aceita, não tem problema, mas tem gente que não tem condição de pagar nem em 60 meses. Aí, então, a justiça, porque a justiça não fica atrelada à norma da empresa, né? A justiça tenta sempre agir de forma tal que atenda o interesse das partes, porque para a empresa ele ficar devendo não é interessante, e ele também ficar como devedor, ter seu nome negativado, não poder ficar alijado do mercado de consumo, essas coisas todas, também não é interessante.
Doutor, agora o que não pode acontecer é a pessoa usar a justiça para o chamado calote, né? Vou deixar de pagar, porque quando a dívida vencer, eu vou para a justiça e lá eu consigo desconto, eu consigo juros menores? A gente não está aí para isso, né? A gente vai naqueles casos realmente que a gente vê que a pessoa ela tem vontade de quitar, ela quer pagar e ela não está conseguindo. Ela demonstra isso, ela às vezes atrás do contra-cheque dela, você vê que realmente o valor é baixo. Ela diz, olha, eu pago aluguel, eu tenho que me alimentar, eu tenho que pagar a condução. Então você vê que realmente o salário dela não dá para cobrir. Doutor, e saiu uma decisão agora de que é a empresa que tem que limpar o nome do devedor, né? A partir do momento que a pessoa paga a dívida ou que a pessoa faz o acordo, é a empresa que tem que limpar o nome. Com certeza. Nessas situações, por exemplo, de dívida, a gente tem um termo jurídico que a gente chama que é novação, né? Então a pessoa está devendo um tanto, você vai lá, o juiz dá uma sentença e diz, olha, você vai estar devendo agora X, vai pagar em tantos meses, essas coisas todas. A partir do momento que ela pague a primeira prestação, a empresa já está obrigada, ela tem 5 dias para tirar o nome da pessoa do rol de maus pagadores, né? Do SPC, Serasa, 5 dias que a lei dá esse prazo para ela. Porque quando ela fez um novo acordo, ela já não está devendo. Aquele que ela devia anteriormente... Aquele passado fica já para trás. Ficou para trás. Então começa a vida nova ali para frente. Né? Doutor, e qual que é a orientação? É realmente não dar um passo maior do que a perna? É não fazer uma dívida maior do que o bolso consegue? Com certeza. Toda negociação, né? Toda compra que ele vai fazer, seja de apartamento, de carro, essas coisas todas, tem que ser muito bem pensada, né? Porque você às vezes olha a prestação e fala, não, essa prestação aqui está ótima. Mas não leva em consideração, às vezes, o prazo que você vai pagar aquilo, né? Então, às vezes, um valor que você vai pagar de R$500, R$1.000, mas você vai pagar em 36 vezes, vai pagar, às vezes, 2, 3 vezes aquela coisa que você está comprando, né? Então, os juros no Brasil realmente são muito altos. E essa negociação também é desgastante, né? A pessoa fica devendo, fica sem dormir, fica sem comer direito, não tem tranquilidade, né? Com certeza, não tem tranquilidade. A gente percebe que a maioria das pessoas quer ter o nome limpo, ela quer participar do mercado de consumo, ela quer adquirir bens, essas coisas todas, né? O governo atual, inclusive, tem incentivado isso, tem bolsa para compra de equipamentos para casa, para residência, essas coisas todas, né? Mas a pessoa tem que estar com o nome limpo para poder ter acesso a esse mercado, né? E quem ainda não entrou na justiça e tem dívidas, esse é o momento certo, né, doutor? Chega no final do ano, as empresas procuram as pessoas para negociar essas dívidas. Para negociar essas dívidas, com certeza. Os bancos, às vezes, vêm até com uma proposta melhor do que a gente teria, né? Porque os bancos, às vezes, já vêm com uma proposta que fala, olha, tem uma dívida de tanto, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar 50%, você me paga. Só que, às vezes, o banco, ele não consegue te dar muito prazo. Ou ele quer aquilo, mais ou menos, vamos dizer, em 60 dias, receber aquilo que ele tem, né? Agora, já as outras empresas, você já consegue um prazo maior, né? E por falar em banco, vai ter um feirão aí para limpar o nome, para negociar. As pessoas que têm dívida com o Banestes vão poder negociar rapidamente essa dívida. Dívida, com certeza. A gente está tendo até informações que hoje tem órgãos que estão especializados e manter um cadastro da pessoa. Esse cadastro, normalmente, a pessoa não tem acesso, mas é um cadastro que serve para nortear as empresas, né? Então, o que significa isso? Por exemplo, você vai de 1 a 5. Então, 3 é uma pessoa que você pode, de repente, fazer financiamento, essas coisas todas, porque o salário comporta essas coisas todas. 1, talvez já não comporte, né? Porque a própria lei, ela diz que você tem que usar seu salário para pagar, fazer dívida até 30%. Então, não permite que você exceda esse valor, né? E muitas das vezes, quando o cara vira devedor crônico, ele está excedendo esse valor. Às vezes, ele está comprometendo 40%, 50% da renda dele. Então, ele tem que sobreviver. Temos que pensar isso, né? Senão ele vai... Tá certo, doutor João. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Hora News. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite. Bom, e no próximo bloco, estudantes capixabas têm a oportunidade de fazer intercâmbio para os Estados Unidos e Canadá. Nós voltamos em instantes. Quer participar do Hora News? Você pode. Basta mandar pra gente as suas sugestões. E olha como é fácil. Basta enviar seu e-mail para pauta@recordnewses.com.br
Curtir nossa página nas redes sociais. facebook.com/recordnewsES, pelo Twitter, twitter.com/recordnewsES e ainda participar das enquetes no portal www.sinoticias.com.br. E você pode ligar para a nossa redação pelos telefones 34 34 57 23 e 34 34 57 24. Um programa da Secretaria Estadual de Educação leva alunos capixabas para estudar no exterior. Os destinos, Estados Unidos e Canadá. E as inscrições para o ano que vem já começaram. Sent us to interrogative form. Did I went? Did I went to the beach? Go to the beach. Eles estão se preparando. Há quase um ano, esses alunos da rede pública do estado estudam inglês 2 vezes por semana nos centros estaduais de idiomas. Michele, Maria Lúcia, Kelly e Vinícius se inscreveram no programa de bolsas de intercâmbio da SEDU. Eles são 4 dos cerca de 800 alunos que podem ser inscritos em todo o estado. Mesmo assim, estão confiantes e apreensivos para viajar e conhecer a língua inglesa de perto. Sempre foi um sonho, desde pequena, conseguir viajar para outro lugar. E sempre foi um sonho falar inglês e ter essa experiência. Sempre quis saber como é que é morar nos Estados Unidos e ir para a escola lá, porque lá é diferente, a escola é o dia todo. Tipo assim, tem os 2 horários, de manhã e de tarde, mas depois é curso, essas coisas, assim, tem clube de escola, como eu vi. Sei lá, eu quero saber se é como eu via nos seriados, assim. Vai ser uma experiência única ir para os Estados Unidos, Canadá, assim, como a gente não tem nem dinheiro para pensar em ficar lá 5 meses, então... Assim, lá a escola, como é que vai ser uma família falando inglês e tal, para treinar mais um pouco, né, ganhar mais experiência. A gente, como ela falou, não tem condição muitas vezes de bancar uma viagem tão longa para lá, nem nossos pais, nem ninguém da família. Então a gente conseguir essa oportunidade para poder conseguir ter uma experiência a mais no curso é muito bom. Mas chegar lá não é fácil. O secretário de Estado de Educação explica que eles vão passar por um processo seletivo rigoroso, que inclui provas escritas e orais. São alunos que têm que apresentar 98% de frequência e um rendimento de 95% nas avaliações. Então, uma condição bem exigente. Esse é o primeiro critério para se inscrever. Depois disso, eles vão ser submetidos a provas escritas, a entrevista e, com isso, eles serão classificados para a viagem. A primeira prova já é no próximo sábado e eles garantem que estão preparados. Para conseguir o que a gente quer, tem que correr atrás e meter a cara nos estudos. Os alunos que estão participando, eles têm plena capacidade de morar lá, desenvolver lá e não ter nenhum tipo de dificuldade. As bolsas de intercâmbio começaram a ser ofertadas pelo governo do estado em 2010. Na época, apenas 6 estudantes foram contemplados. Atualmente, 50 bolsistas estão estudando agora em escolas no exterior. E no ano que vem, as vagas aumentam mais. 70 alunos da rede pública estadual que passarem nesse processo seletivo vão viajar em meados do ano que vem. São 29 vagas em high schools do Canadá e 8 dos Estados Unidos. 29 bolsas em cursos de idioma na África do Sul e 4 na Argentina. Mas manter os estudantes nesses países não é barato. Cada aluno custa cerca de R$30 mil ao Estado. Isso é muito importante para eles, para cada um deles, sob o ponto de vista cultural, e também abre uma perspectiva profissional importante para eles no futuro. Jordi é um exemplo de que o investimento vale a pena. Ano passado, o estudante fez o 2º semestre do 3º ano do ensino médio em Winnipeg, no Canadá. Lá ele passou de ano e foi chamado para estudar em 2 universidades canadenses. Lá eles tentam chamar os alunos mais para as aulas do que aqui. Então, no caso, eles tentam fazer muitos projetos com os alunos, muitas aulas diferentes, assim, muitos experimentos no caso das ciências, para tentar o aluno ficar mais dentro da aula possível. Passando 2, 3 semanas que você começa a se entregar na escola, começa a fazer novos amigos, você começa a gostar e depois você não quer sair mais. O sucesso de Jordi torna real o que para Kelly é ainda um sonho. So what does traveling abroad means to you? Só para reforçar, as inscrições para o intercâmbio terminam amanhã.
Agora, em novembro, começa a colheita de manga em Colatina. A produção da fruta deve aumentar esse ano. Começa em todo o Espírito Santo a segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa. Cartazes anunciam o início da nova campanha, em que o IDAF, durante o período, deve ser procurado apenas em casos específicos. O pecuarista, munido da declaração do ano passado, deverá comprar as vacinas diretamente nas farmácias veterinárias. Quando a sua vinda aqui no órgão antes da vacinação, apenas nos casos em que ele tenha deixado de cumprir algumas das etapas já realizadas. Anualmente também vem sendo difundida a importância que se resume na imunização de todo o rebanho, que deve se completar até o próximo dia 30, contra uma doença praticamente erradicada. Se nós pensarmos bem, em maio só vacinou animal de 0 a 2 anos. Então os animais que têm acima de 2 anos tomaram a última dose de vacina em novembro do ano passado. Estão há 1 ano sem tomar vacina. E essa vacina que tomou em novembro só confere imunidade de 13 meses. Então, esses animais, a partir de agora, estão desacobertados de vacina. A localização geográfica do país se torna um agravante para novos registros que devem ser evitados, contando com a adesão dos proprietários de rebanhos. Na etapa anterior, que foi em maio, 99% dos produtores vacinaram o seu rebanho. Então, é um índice muito satisfatório, é um índice altamente significativo e nós estamos agora, nessa etapa, procurando esses 1% que faltaram. Nós estamos trabalhando em cima disso e toda etapa a gente procura atingir os 100% da vacinação do rebanho. O Hora News vai para um breve intervalo e na volta você vai ver que a Lei de Acesso à Informação completa 2 anos e muitos municípios ainda deixam a desejar. A Lei de Acesso à Informação, criada há 2 anos pelo governo federal, garante ao cidadão o direito de consulta a documentos e dados públicos. O prazo para adequação à lei já acabou, mas os portais de transparência deixam a desejar. Licitações, servidores e salários, qualquer cidadão pode obter informações públicas com apenas alguns cliques. E o que não encontrar pode solicitar na seção de Serviço de Informação ao Cidadão.
Essa é uma determinação da Lei Federal de Acesso à Informação, sancionada em 2011. Só este ano, o governo do estado recebeu quase 2.000 solicitações, somando secretarias e autarquias estaduais. O Detran foi o campeão, com 29% das demandas. Os portais de transparência e de acesso à informação do governo existem desde 2009 e já foram premiados 2 vezes nacionalmente. São poderosas ferramentas que traz muito poder à sociedade, que pode interagir, ajudar o governo na fiscalização dos serviços públicos e ajudar na melhoria e evolução desses serviços que lhes são prestados. Segundo a lei, entidades e órgãos públicos devem divulgar em suas páginas na internet informações sobre estrutura organizacional, transferências e repasses de recursos, licitações realizadas e em andamento, remuneração e subsídios. E o cidadão que tiver informações negadas pode entrar com recurso em até 10 dias. Este ano, a lei que regulamenta o direito de acesso a informações públicas completa 2 anos. O prazo para adequação já acabou, mas os portais de prefeitura e de câmaras no estado ainda deixam muito a desejar. Um exemplo é o serviço oferecido pela Câmara de Vila Velha. O sistema de busca por leis não funciona corretamente. A seção de atas das sessões está desatualizada. O Serviço de Informação ao Cidadão não gera número de protocolo. E tem mais. No portal da transparência da casa, não são encontradas especificações dos serviços contratados por licitação. Não é fácil encontrar servidores e salários. Com certeza. A gente está com uma nova gestão. Apesar do presidente ter sido reeleito da Câmara, a gente está com uma nova gestão. Eu entrei em janeiro, o assessor de imprensa novo entrou em janeiro agora também. E aí está passando por uma reformulação geral a Câmara. Mas dentro desse site, que pode até estar já um pouco obsoleto em matéria técnica de site, ele possui todas as informações necessárias e requeridas pela lei. A exemplo de outros municípios, municípios pequenos, principalmente, a Câmara de Vila Velha não parece querer passar a informação para o cidadão. Isso é uma falha grave, porque a Lei de Acesso à Informação ela veio justamente para exigir que os órgãos públicos se tornassem próximos do cidadão sem burocracia. É o meio digital, né? É a internet, é o uso da informação rápida. À medida que a informação não está acessível de uma forma clara para o cidadão leigo, anula-se todo o benefício da Lei de Acesso à Informação, né? Dos portais de transparência, porque a informação tem que ser clara, concisa e atual, né? Um relatório que propõe melhorar a qualidade do ar em Vitória será apresentado amanhã na Câmara. A intenção do estudo é pedir mais rigor nos índices de poluentes permitidos na atmosfera. Para explicar esse relatório, está aqui com a gente o vereador Serjão Magalhães. Boa noite, vereador. Boa noite, Adriana. O que esse estudo aponta? Qual é a realidade hoje de Vitória? A realidade é que os padrões que regem a qualidade do ar são de 1990, portanto eles estão bastante defasados e precisam de uma atualização. Então nós conseguimos reunir um grupo de entidades, 15 entidades que estão discutindo isso há 1 ano e meio para propor padrões mais restritivos que os atuais. O que mais polui o ar em Vitória? São as empresas, são os veículos, é um conjunto de tudo? Na realidade é um conjunto de tudo. E o que a gente vai fazer é estabelecer um padrão geral para o ar e a partir desse padrão nós vamos ter que instalar equipamentos para medir de onde vem essa poluição, quais são as fontes e a partir daí estabelecer padrões para que essas fontes tenham um limite muito menor do que o atual que possam emitir na nossa atmosfera. Mas numa escala de 0 a 10, o senhor diria que a nossa poluição está em quanto? Hoje ela, comparada com o que a gente persegue, que são os padrões da Organização Mundial de Saúde, hoje os padrões são o triplo do que a organização sugere. Bem alto. E pela primeira vez as empresas estão participando desse trabalho, vereador? Sim, são 15 entidades, não só as empresas, como as associações de moradores, como as secretarias de meio ambiente estadual, municipal, Secretaria de Saúde, universidades. Então, são uma gama de entidades que dão credibilidade ao trabalho e uma discussão muito consistente para que a gente possa definitivamente chegar a um consenso. O projeto vai ser apresentado amanhã na Câmara. A partir daí, qual é o passo? Qual é o caminho? Na realidade, amanhã nós vamos discutir o relatório final, votar e aprovar, e esse relatório servirá como base para a elaboração de uma lei e também, quem sabe, de um decreto estadual para que possa
ser utilizado não só por Vitória, mas por todo o estado do Espírito Santo. Sendo aprovado, as empresas que vocês conseguirem comprovar que são poluentes, elas vão ter que se adequar? Exatamente, mas nós vamos dar um prazo, quer dizer, a proposta é dar um prazo, inicialmente a proposta de 9 anos, ou seja, em 3 etapas de 3 anos, para que não venha a atrapalhar nenhuma atividade socioeconômica e que seja uma coisa factível, porque não adianta querer terminar com a poluição de hoje para amanhã, que isso é conversa, né, fiada. Então a gente quer fazer uma coisa que realmente possa ser resolvida e ser realizada com prudência e com equilíbrio. O relatório também aponta outras ações, vereador, além desse pacto que deve ser firmado com as empresas? Para o cidadão comum muda alguma coisa? O cidadão comum vai mudar muito, porque hoje nós não temos, por exemplo, padrões definidos para o particulado fino, que é exatamente o inalável fino, aquele que faz mal para a saúde, que gera a maior parte das doenças respiratórias e cardiovasculares. E aquele famoso pó preto, esse pó sedimentável, hoje não tem limite nenhum para ele, pode ser emitido quanto quiserem. Então nós vamos estabelecer padrões para uma coisa e para outra. Isso vai... hoje existem pesquisas que identificam que o maior incômodo do cidadão de Vitória, Vila Velha principalmente, é aquele pó preto, aquele que passa. Mas esse causa incômodo. Mas o que faz mal, de fato, é o fininho que a gente inala e não vê. Então, esses dois, que são os mais perturbadores, hoje estão sem padrão. Então, nós criaremos padrões para que a gente possa controlar esse mal que nos assola aí há muitos anos. Vereador, gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Hora News. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço a possibilidade de esclarecer para a população e peço que todos participem amanhã às 14 horas na Câmara de Vitória. Tá certo, tá feito o convite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Bom, e a seguir, Vitória já vive o clima do Natal. Papai Noel chega à cidade para a alegria das crianças. Nós voltamos já. O PA do Trevo de Alto Lage é a principal aposta da Prefeitura de Cariacica para melhorar a saúde na cidade. A obra já está até pronta, mas os atendimentos ainda não começaram. Acompanhe na reportagem. Orçado em 11 milhões de reais, o PA de Alto Lage é a esperança da população de Cariacica por melhores serviços na área de saúde. Com 3.350 metros quadrados, a unidade será a maior do estado, com capacidade para atender 1.500 pessoas por dia. Mas a obra está em construção há mais de 4 anos e deveria começar a funcionar no dia 31 de outubro. Pelo menos foi o que o prefeito de Cariacica afirmou na bancada do Hora News Espírito Santo. A gente consegue agora, no dia 31 de outubro, abrir o PA do Trevo, que encontramos o PA fechado e a população vê uma obra daquela, mais de 3.000 metros quadrados de área, e que a gente teve que trabalhar firmemente para conseguir abrir agora. Mas o que nós encontramos aqui foi portão fechado. Do lado de dentro parece não haver ninguém. Do lado de fora, o que a gente pode falar é que a estrutura já está quase pronta, faltando apenas alguns detalhes de acabamento e pintura. Mas serviço que é bom, nada, e a população vai ter que esperar. Com a chegada da reportagem, um segurança até apareceu e nós flagramos um carro saindo da obra, mas nem sinal de quando o PA vai começar a funcionar, para a revolta da população. Pô, igual o PA ali tá cheio de pacientes precisando de atendimento e não tem, né? Ou tá cheio, se quebra a pala direto, em vez de abrir isso aqui, não. É uma sacanagem com a população, eu acho. Ficou de ter tudo aí, até UTI, a internação, aí a gente tá esperando, aguardando, né? É triste, né? Porque já faz um ano que entrou o novo governo e até hoje não colocou o PA para funcionar. Pois é, o prefeito de Cariacica, Juninho, foi convidado pela nossa reportagem para ir até o PA do Trevo de Alto Lage, mas desmarcou a visita e não disse quando a unidade de saúde vai começar a atender a população. Ainda falta mais de um mês para o Natal, mas em Vitória o Papai Noel se adiantou e já chegou à cidade. E as crianças se encantam com essa visita.
personagens infantis, enfeites de todas as cores e tamanhos, uma casa de verdade, com quarto, cozinha, sala de estar e também as boas-vindas da Mamãe Noel virtual. E para as pessoas com necessidades especiais, tem até elevador. Tudo foi decorado com gelo, neve e ursinhos de pelúcia para mexer com a imaginação dos pequenos. Essa geladeira, por exemplo, chamou a atenção de todo mundo que conheceu, inclusive do Alexandre, de 10 anos. Ele só ficou um pouco decepcionado com o físico do Papai Noel. Eu gostei, mas o Papai Noel, sabe? Não era bem lá aquele tipo que eu esperava. Ah, é? Eu esperava ele um pouco mais barrigudo. Chama mais gordinho? É. Leilane trouxe a filha de 4 anos pela segunda vez. A mãe veio ao shopping por causa de um aniversariante da família e aproveitou a oportunidade para Giovana tirar a foto com o Papai Noel. Na verdade, hoje é aniversário da minha sogra e a gente veio comemorar. Aí a gente estava passando por aqui, estava tocando a música e essas iluminações todas, ela ficou encantada e eu vim trazer ela aqui para ver. O Papai Noel vai ficar à disposição da criançada até o dia 24 de dezembro, véspera de Natal, mas a Casa do Bom Velhinho continua aberta até o dia 2 de janeiro de 2014. O Hora News de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.